Estrela, estrela, como ser assim, tão só. A cantora Adriana Calcanhoto conversou com o Correio do Povo para falar sobre o processo criativo do disco O Quarto, Partim-Pim, que está em lançamento para o público infantil e também deve agradar os adultos. Deixar ser o que se é. Boa tarde, Adriana. Eu me chamo Adriana também, Adriana Androvandi, do Jornal Correio do Povo, e é um prazer falar contigo. E gostaria de te perguntar, né, sobre o lançamento do disco Quarto, né, de Partim Pim, que o primeiro disco foi de 2004 e teve também 12 anos depois de Tlês, né? E como foi o processo para chegar a esse momento, a esse produto que vai chegar às plataformas dia 10? Adriana, eu comecei a pensar em realizar mesmo o disco, porque sempre que eu termino, quando eu fiz o 3, eu já sabia que teria um quarto, que ele se chamaria o quarto, mas passaram 12 anos porque eu fiz muitas coisas e eu comecei a pensar na possibilidade de lançar o quarto quando a gente começou as conversas sobre os 20 anos do primeiro, as celebrações de 20 anos da Paz Pim. Eu achei que seria Sim. interessante celebrar, mas com mais um álbum, um novo álbum. E então, assim, eu tinha algumas canções no repertório possível, e aí quando ouvi o disco do Xande de Pilares cantando Caetano, que é produzido pelo Pretinho da Serrinha, eu gostei muito do som, dos timbres, do, do jeito com que os ritmos são tratados ali, com muitas coisas. Eu fiquei viciada no disco um tempo, assim, escutando, e depois eu fui entendendo que era mais ou menos aquela sonoridade, aquele acontecimento rítmico, enfim, várias características do disco, o que eu gostaria para o som do Partimpim. E aí, quando eu conversei com o Pretinho, eu vi que não seria tão difícil, que tudo era bem simples, o jeito que ele tinha armado o disco, e que daria tempo, era viável de fazer para outubro. Outubro é um mês que todo mundo pergunta cadê a Partimpim. Outubro é o mês do meu aniversário, enfim, outubro é o mês da Partimpim. E daí eu vi que seria possível, conversando com o Pretinho, aí mostrei as ideias que eu tinha de repertório, começamos a conversar, falamos sobre a produção, perguntei o que ele precisava, quem eram as pessoas que ele precisava e qual era o estúdio que ele queria, tudo que ele queria, para que eu não queria uma cópia daquele disco, eu queria aquele espírito. E realmente obtive isso trabalhando com ele. Ele é um cara muito atento às ideias que a gente propõe, né? Durante todo o tempo assim de gravação, ele reforçava coisas que eu tinha falado na primeira conversa, que ele ficou ligado nas coisas que eu tinha brifado, enfim, foi muito bom ter feito isso, e foi bom porque coube, né, dentro das nossas agendas. Ele tem uma agenda louca, ele faz muita coisa, ele não para de trabalhar, eu também, e viagens e tudo, mas a gente conseguiu fazer e que saísse agora em outubro, dia 10. Ah, que ótimo. Também nessa conversa, queria também te contar, né, fazer um depoimento pessoal, que eu assisti o programa Altas Horas, que foi dedicado aos gaúchos e que também só tinha artistas gaúchos, né? E tu cantaste a música Estrela, do Vitor Ramil, que está nesse novo disco. E eu achei muito bonito que tu falaste que essa música é muito delicada, né? E que contrapôs a violência que foi a enchente, assim, aqui para o sul, né? E também acho que aí pode entrar as outras violências também que a gente sofre, assim, no dia a dia, na sociedade brasileira.
Então, queria que tu pudesse comentar um pouco a escolha dessa música e acredito essa necessidade dessa delicadeza, né? Essa canção a gente sabe que é uma loucura, né? É uma obra-prima. Eu sempre amei essa canção, mas de fato eu nunca tinha pensado ela para Partimpim. E quando eu recebi o convite para fazer o programa lá, a produção pediu para a gente escolher canções de compositores gaúchos. E me veio Estrela, Estrela na cabeça na mesma hora. Eu nunca tinha cantado, eu aprendi a cantar para ir lá fazer o programa e tudo. E depois do programa, muitas pessoas, muitos gaúchos, e um gaúcho especialmente, que é o meu irmão, e que veio para o Rio por causa das chuvas, ele me pediu, e esses gaúchos me pediram para gravar. E aí eu entendi que isso tinha a ver com o contexto do Partimpim, porque atravessou o disco, as chuvas, eu saía de casa no meio do pior momento das chuvas, me arrastando para ir até o estúdio cantar Partimpim. É uma coisa que realmente não sei como é que eu fiz, mas era pensando um pouco nessa delicadeza, nessa coisa que essa estrela lá com quem a canção conversa, né? Essa estrela está olhando para todo mundo, né? Coloca a gente num tamanho que é o tamanho que a gente deveria se colocar, né? Fala do tamanho da gente, inclusive em relação à coisa do planeta, do clima. Quer dizer, dá uma volta completa nessa história, né? Porque a gente estava vivendo aquela situação, eu digo a gente, eu estava aqui, mas a gente, por causa do desprezo, da negação, do descuido, né, com a questão climática, até da negação, enfim. Então, assim, a canção meio caiu como uma luva nesse momento no disco. E quando eu vi aquele cavalo caramelo naquele telhado, e pensei que aquela estrela, ela brilha para ele também, e que ela provavelmente estava refletida naquela água. Enfim, é uma coisa assim, a partir de um momento não dava mais esse disco, ele não existia mais sem ter o Estrela Estrela. Ah, que lindo, porque eu acho que a poesia dessa música, junto com a tua voz, foi, eu acho que um consolo também para nós aqui. Eu espero que sim, né? Foi muito comovente mesmo, muito emocionante. E o esforço, né, naquele programa de todos nós, cada um saiu de um lugar, cada um ensaiou em poucos dias, aqueles que cantaram na frente do próprio compositor, né? O Humberto do meu lado, desmanchado, porque a gente estava com muito sensíveis ali, muito tocados, né? Então qualquer coisa ali ficava muito grande. Assim, foi um momento incrível. Então, trazer aquele momento ali daquele programa para dentro do disco e também com tantos pedidos de pessoas, achei que era isso que era para ser feito. Ah, que show. Também queria te perguntar sobre músicas que têm mulheres na temática ou na composição, como a Malala, né? E Rita Lee também. Então, se puder falar um pouquinho desse lado feminino. Tem música da Marisa também. A Atlântida, é porque eu tenho uma lista de canções para Partimpim, uma lista que eu comecei a fazer antes do primeiro disco. Então, essa lista tem uns 21 anos. E a Atlântida está lá desde então. Ela poderia ter sido gravada no primeiro, no segundo, no terceiro. E ela foi Já gravada. é longa a seleção. Ela é da primeira seleção, lá uma lista de um bruto que eu tenho, que é por onde começam os discos de Partimpim. Então, tem lá aquelas. E essa lista não é uma lista parada desde. Não tem 21 anos que ela não é preenchida. Toda hora tem uma escuta. Então, assim, quando eu ouvi o Bode a Cabra com a Rita Lee, o Bode a Cabra foi imediatamente para a lista. Quando a Marisa me mostrou o Boitatá, eu falei, eu quero essa música para Partimpim, não tenho noção de quando eu vou lançar um disco, mas eu quero. A Malala é uma canção que eu compus por encomenda para uma peça infantil que conta a história
da Malala. Assim, cada canção tem o seu jeito, né? Mas tudo vai parar nessa lista Partim-Pim, e aí quando começa o processo, eu escolho umas, mas aquilo fica vivo durante todo o processo do disco, tanto que entrou Estrela, Estrela, e entrou o Tô Bem, que é uma coisa que eu ouvi na rede social. A gente já estava gravando o disco, mas tem as meninas, tem as mulheres. O Atlântida foi interessante, assim, foi uma gravação comovente, porque eu gravei exatamente no dia em que fez 1 ano que ela virou estrelinha, então foi uma gravação comovida, assim, com a voz embargada. Que mais você falou? Malala, Marisa, Rita. Malala, né, que é uma heroína total, é uma heroína para mim, assim, desde que eu fiquei muito ligada na Malala, desde que ela apareceu para o mundo. Depois eu tive uma época em Oxford, que eu estava lá estudando, que era a mesma época que ela estava, e eu via aquele movimento, aquela efervescência, né, na volta dela, assim, muito bacana. E, aliás, a canção Malala, ela não estava na lista Partim-Pim, porque eu compus de encomenda com a compositora Adriana Calcanhoto e tal, mas o Pretinho ouviu e ele achou que tinha que ter, por vários motivos, assim, e aí eu entendi as razões dele e concordei que devia estar no disco. Eu acho muito tocante porque ela fala desse direito de estudar, né? Que todos deveriam ter, né? E ele foi tirado, né? Então acho que é uma coisa muito E por forte. ser mulher, né? Por ser É. menina. Adriana, e sobre essas questões das músicas que falam das lendas, é uma questão assim que também trabalha com o lúdico, com a fantasia, como qual foi a tua proposta em escolher essas canções? Quando eu vi, tinha essas canções, quando eu fui mostrar para o Pretinho, tinha o quarto que fala de vamos inventar o mundo, tinha o Boitatá, que é uma lenda, tinha a Atlântida com a Rita dizendo o mundo é dos que sonham, que toda lenda é pura verdade. Então, ele tem essa característica, esse disco. Tem os Funis, que é um poema nonsense. Ele vai essa coisa de vamos tirar um pouquinho o pé do chão, né? Vamos fantasiar, vamos sonhar, porque é só sonhando que é possível inventar um mundo, né? Sim. Muito legal, Adriana. Eu te agradeço por esse tempo que tu nos deste para falar um pouco do disco. E queria que tu desse assim um recado para os leitores do Correio do Povo, né, sobre esse disco que está chegando agora nessa semana. Um recado final assim da nossa entrevista. Eu quero que as pessoas escutem o disco, que todo mundo, crianças de todas as idades, todo mundo que tem uma criança dentro, que receba esse convite de inventar o mundo, de ser música, de ser cor, de ser poesia, mais do que de fazer, né? E de sonhar. Esse é o convite. Está feito. Tá certo, muito obrigada, Adriana, e Obrigada, desejo um Adriana. ótimo lançamento. Obrigada a ti. Meu nome é Este Arte Debater teve roteiro e apresentação de Adriana Androvandi e assistência técnica e edição de Tiago Basso. Nós vamos inventar.